Oi, boa tarde. Meu nome é Brida Duque, eu sou estudante de enfermagem na Universidade Federal do Espírito Santo. Hoje eu vim apresentar para vocês o nosso trabalho que se chama Violência contra a População Homossexual, Bissexual, Travesti e Transsexual no Espírito Santo, uma análise das notificações. Esse trabalho foi realizado por mim, pela doutora Márcia Regina, a doutora Priscila Ferreira, a enfermeira Tiffany Matos, a enfermeira mestranda Tamires, a doutora Márcia Valéria e a doutora Franciele Marabotti. Nós vamos iniciar falando sobre o que é a violência. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a violência é aquele ato que leva a uma lesão, um dano psicológico, um dano físico, uma deficiência de desenvolvimento ou uma privação. E são ações que foram cometidas de maneira intencional, contra uma pessoa, que é a interpessoal, contra um grupo, que é a coletiva, ou contra si próprio, que seria a auto-infligida. E ela pode ser classificada de diversos tipos, como a violência sexual, a negligência, a violência física, autoprovocada, a psicológica, a financeira, entre outros diversos tipos. Falando diretamente da violência contra a população LGBT, ela tem diversos nomes. Então, é chamada de crime de ódio por muitas literaturas, mas a homofobia, lesbofobia ou transfobia, ela hoje é criminalizada no Brasil. Mas até ela ser criminalizada no Brasil, foram diversas lutas, conquistas que a população LGBT teve que enfrentar. Uma dessas conquistas foi a retirada do termo homossexualismo do Código Internacional de Doenças, o CID-10, em 1990. Essa palavra, homossexualismo, como sufixo ismo, ela denominava uma doença, como se a homossexualidade fosse algo que fosse errada, precisava ser tratada e seria curada um dia. Então, a retirada do termo é algo muito importante em toda essa caminhada. A violência e a discriminação, ela leva muito além dos danos físicos. Então, nós temos agravos à saúde mental do indivíduo, como a questão da ansiedade, distúrbio de autoimagem, a distúrbio da não aceitação à sua sexualidade, a depressão e até a tentativas de suicídio. No Brasil, entre os anos de 2015 e 2017, nós tivemos 24.564 casos de violência contra a população LGBT. E o objetivo desse trabalho foi descrever os casos notificados de violência contra a população LGBT no estado do Espírito Santo no período de 2014 e 2018. A metodologia desse trabalho ele é um estudo descritivo com análise dos casos notificados de violência contra a população LGBT, que foi atendida pelos serviços de saúde no estado do Espírito Santo entre 2014 e 2018. Mas como funciona essas notificações? Então, eu, como profissional de saúde, atendendo meu paciente na rotina, ali, por exemplo, da atenção básica, eu percebo que o meu paciente possa estar sofrendo algum tipo de violência. Eu posso achar ou eu posso ter certeza. Independente disso, eu sou obrigada a realizar a notificação. Para realizar a notificação, eu preciso preencher a ficha de notificação de violência interpessoal e autoprovocada. Ela é uma ficha extensa, pois ela tem diversas variáveis, tanto relacionadas à vítima, ao agressor e ao ato dessa agressão. Então, depois que eu preencho toda a ficha, essa ficha é enviada para uma base de dados, que é o SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, e esse dado vai para a vigilância epidemiológica. Então, esses dados, essas notificações, eles foram fornecidos pela Secretaria do Estado da Saúde do Espírito Santo para se realizar pesquisas. Então, nós pegamos esses dados e a análise dele foi realizada no Programa Estatístico Stata. Esse estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e de Pesquisa. Nós trabalhamos com intervalo de confiança de 95%. Em relação aos nossos resultados, nós encontramos 852 notificações realizadas por profissionais de saúde. Como nós identificamos que essas notificações eram da população LGBT?
Pois dentro dessas variáveis preenchidas pelo profissional, nós temos a informação, orientação sexual e identidade de gênero da vítima. Então, com essas variáveis, nós podemos encontrar quais dessas fichas eram da população LGBT. E só nessas duas primeiras variáveis, a gente já consegue identificar um predomínio da população feminina como vítima, pois 50,5% da população se identificou como lésbica. Em relação à sua identidade de gênero, 60,8% se identificou como mulher transexual. E nós também identificamos que as vítimas predominantemente eram adultas de 20 a 59 anos, pretas e pardas, que não tinham companheiro. Já em relação ao agressor, nós identificamos o sexo masculino como mais prevalente, também adulto da idade entre 20 e 59 anos, sendo ele tendo um vínculo de parceiro íntimo da vítima, seja um parceiro íntimo atual ou ex. Em relação à agressão, nós percebemos que a agressão ela ocorre mais nas residências, por um único agressor e com um histórico de repetição, então não é um caso isolado. E também a prevalência foi da violência física, com 51,1%, seguida da violência autoprovocada, com 32,3%. E o que esses dados nos mostram? Primeiro, nós percebemos que as vítimas são mulheres de agressores homens, que é uma característica que se encontra em outros estudos de diversos tipos de violência. Então, isso só reflete a cultura machista pelo qual a sociedade brasileira vive, uma cultura patriarcal, uma cultura em que a mulher ela cresceu aprendendo que ela deve ser vulnerável em relação ao homem, que ela deve se mostrar feminina, deve se mostrar frágil, delicada, e o que o homem também, o menino, ele nasce já vivendo num contexto que ele tem que ser mostrar que ele é forte, que ele é agressivo, que ele domina a situação. Então, é realmente um contexto de uma sociedade que passa a submissão feminina como algo comum, como algo cultural. Então, isso faz que as mulheres sejam vistas pelos homens de uma maneira mais frágil, de uma maneira que eles possam controlá-las. E quando ocorre qualquer coisa fora do padrão, eles também se acham no direito de realizar algum tipo de violência. Também a gente percebe a violência contra as pessoas pretas e pardas, que também é reflexo do próprio, da questão histórica do Brasil, da questão da derivação das raízes escravocratas brasileiras, de como foi colonizado o nosso país, que os negros eles vieram para o nosso país com a única intenção de ser mercado, de ser mão de obra trabalhadora, que na verdade nem é trabalhadora, mão de obra escrava, que eles eram utilizados de maneira que eles bem entendessem por quem pagava mais por eles. Então essa cultura, infelizmente, ela ainda está no nosso país, pois a pessoa preta, a pessoa parda, para conquistar o local dela de direito, de igual, de equidade, ela precisa batalhar, infelizmente, muito mais do que a pessoa branca. Então, hoje nós temos também as pessoas pretas e pardas como marginalizadas da sociedade. São as pessoas com índice de maior pobreza, de menor escolaridade, de maior violência. Pessoas pretas e pardas estão geralmente relacionadas a viver em locais de periferia, com falta de saneamento básico, água potável, sempre relacionada com as pessoas pretas e pardas. E também, em relação à violência, nós identificamos essa característica nas vítimas, tanto de estudos que trabalham a população LGBT como vítima, como estudos que trabalham a população adolescente, a população adulta, estudos que trabalham o agressor, como o agressor alcoolizado, a vítima desse agressor, em sua maioria também são pessoas pretas e pardas, reflexo do nosso histórico. Também identificamos que as vítimas elas não têm companheiro, mas o agressor é um parceiro íntimo. Como que se pode dar isso? Isso pode se dar pela condição de diversos tipos de união informal presente no Brasil. E também pela não aceitação
do rompimento de um relacionamento por um ex-parceiro da vítima. E isso também, essa associação, ela aparece em outros estudos brasileiros. A vítima com um estado civil solteiro, porém sendo agredido, sendo vítima de um agressor que se tem como um parceiro íntimo. E essas violências, elas costumam acontecer na residência da própria vítima. Então, a residência hoje é o local mais associado aos altos índices de violência, tanto física quanto psicológica. A residência, ela é um local que hoje dá insegurança para essa população. Ele deveria ser um ambiente acolhedor, um ambiente seguro, mas infelizmente não é o que ocorre. E a residência também, por ser um local mais íntimo e reservado, ela contribui para casos de violência repetidas, né? Violências recorrentes. Então, a violência contra a população LGBT, ela não é uma violência que ocorre em caso isolado, não. Ela é uma violência recorrente realizada por uma pessoa que conhece a vítima, que está dentro do convívio dela, que entra para a casa dessa própria vítima. A residência, ela garante uma privacidade perigosa, pois a privacidade da residência, ela evita que a sociedade e as pessoas em volta descubram o ato da violência em si. Isso acaba dificultando a adoção de medidas de intervenção, dificultando a vulnerabilização do agressor. Ele acaba ficando impune, né? Impune. E nós também sabemos que a residência é o local que mais acontece a violência em diferentes tipos de contexto. Então, nós temos trabalhos que jovens, adolescentes de 15 a 19 anos, 54,6% das agressões foram na residência. De pessoas idosas, acima de 60 anos, 78,9% foram na residência da própria vítima. Outro achado extremamente importante da nossa pesquisa foi que a violência física é o tipo mais notificado, seguindo da violência autoprovocada. E esse é um achado que é encontrado em diversos estudos que trabalham a violência, mas que faz também a gente pensar em uma outra questão. Por que essa é o tipo de violência predominante? Realmente é a que mais acontece ou é a violência mais visível pelos profissionais de saúde, visível pela sociedade? Pois a violência física e autoprovocada é uma violência que você pode ver na pele da pessoa, você pode visualizar. E outros tipos de violência, às vezes, não. O profissional ele precisa ter um outro olhar, um olhar diferenciado para identificar as outras diversas variáveis, né, de violência existentes. E, às vezes, isso pode ser um dado, uma subnotificação em relação às outras tipologias. Então, o nosso trabalho, ele conclui, né, nós concluímos que esses resultados ele apontam uma frequência significativa da violência contra a população LGBT no Espírito Santo, e também nosso trabalho ele descreve as características dessa violência. E o estudo ele evidencia a importância das notificações completas e bem feitas pelos profissionais de saúde para contribuir com o planejamento de ações relacionadas à promoção, à prevenção da violência e contribuir com a ruptura desse fenômeno, que é o nosso objetivo principal, né? Diminuir a violência. Então, a gente sugere mais estudos que abordem essa população, mas também focada na saúde, na qualidade de vida, em fatores protetores à violência, tanto a interpessoal quanto a violência autoprovocada. Então, essa foi a nossa apresentação do nosso trabalho. Gostaria de agradecer a todos que assistiram e qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem escrever, que sempre que for possível nós estaremos esclarecendo. Muito obrigada.